Esse governo conseguiu nos estarrecer a todos novamente. Parece que o festival de besteira não tem fim. Para vender a imagem, a presidente Dilma, para vender a imagem que sairia lutando, apelou para uma força perigosa e usou o incrível Valdir Maranhão para isso. Olha só o que esse cidadão provocou no mercado. O dólar chegou à cotação máxima, batendo a 3,70. As ações preferenciais da Petrobras caíram 12,3%. Os papéis ordinários caíram 9,8%. Ainda fica aumentando os programas sociais, com o país quebrado, ou seja, dando esmola com o chapéu alheio. Falando das ações, as ações da Vale também tiveram uma queda espetacular. E o mais incrível, que a área técnica da Câmara disse, com as seguintes palavras: uma canetada do presidente interino da Câmara dos Deputados não tem o poder de revogar uma decisão tomada em votação aberta por 367 deputados dos 513. Para mim, esse ato do presidente Valdir Maranhão, senhor presidente, desrespeitando a maioria dos componentes daquela casa, é crime de decoro parlamentar e tem que ser visto sob esse prisma, no meu entendimento, digno até de cassação. Nós estamos vivendo um momento. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo daqui a pouco. Nós estamos vivendo uma situação no país gravíssima. Sair atirando, botar fogo no país, tentando o quê com isso? Eu acho que o presidente Renan deveria pegar esse papel da Câmara e jogar no lugar que ele merece, no lixo, com todo respeito à Câmara dos Deputados. Com todo respeito à Câmara dos Deputados. Como é que um cidadão desrespeita 367 companheiros dessa maneira? Para mim, ele teve um surto de psicopatia mesmo. Só pode ser entendido assim. Inacreditável. Pode falar, senador Dannenberg. Senador, na verdade, assim, quem desrespeitou o país foi o deputado Eduardo Cunha, que foi afastado da presidência, sabe por quê? Por desvio de finalidade, por desvio de poder, por vários outros atos. Agora, o primeiro ato, o maior ato de desvio de finalidade, foi o recebimento da denúncia. E a decisão do vice-presidente, do presidente interino Valdir Maranhão, está fundamentada em decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Não poderia ter encaminhamento pelos partidos. E eu tenho certeza que o presidente Renan Calheiros vai devolver o processado para a Câmara Federal. Porque mas, com todo respeito, o próprio PT encaminhou, senador. Há uma decisão de um presidente da Câmara. Há um ato. Nós não podemos passar por cima de um ato do presidente da Câmara. Então, eu espero que o presidente Renan aqui haja de acordo com a lei. Ele anulou aquela sessão do dia 17 de dezembro. Então, essa é uma parte que eu faço também para que ele mantenha isenção e imparcialidade, porque nós não podemos deliberar sobre um tema que foi anulado. Foi anulado pelo presidente da Câmara. Se a Câmara reverter amanhã, ou se o Supremo decidir de forma contrária, tudo bem. O fato é que hoje nós não podemos ler aqui no plenário do Senado Federal, porque é um ato de um outro poder anulando aquela sessão que autorizou a abertura do processo do impeachment. Intempestivo, senador Dannenberg, com todo respeito, fora de hora e fora de propósito. Isso é que nós temos que discutir. A matéria já está tramitando no Senado. Foi no prazo. A Câmara não pode achar que o Senado é quintal da Câmara. Não, quem não decidiu foi o presidente Eduardo Cunha, foi no prazo. A AGU entrou no prazo legal que ela tinha. Quem não decidiu foi o presidente Eduardo Cunha, porque não queria decidir. Eu vou dar uma parte para o senador Zé Medeiros, depois o senador Moca. Presidente, senador, da parte também, senador José Perrella. José Perrella, muito obrigado pela parte. Nesse momento infeliz que o parlamento, na Casa Coirmã, passa, e não por culpa dos deputados, mas sim pelos infortúnios do destino, mas também nos faz fazer uma reflexão. A que ponto chegou a base governista? E a que ponto chegou o PT? O grande ídolo do Partido dos Trabalhadores nesse momento se chama Valdir Maranhão.
triste fim de um projeto que outrora foi o sonho de muita gente. Muito obrigado, senhor. E o de vocês, Eduardo Cunha, né? O de vocês, Eduardo Cunha. Senador Zezé Perrella, me conceda uma parte, por favor. Senador Zezé Perrella, me conceda uma parte. Senador Caiado, o senador Moca pediu na frente, em seguida, Vossa Excelência, pode ser? Vanessa, desculpa. Vanessa, depois eu vou deixar você por último, Caiado. Senador Zé Perrella, eu quero dizer já, por 2 vezes, tive oportunidade de falar sobre esse assunto. Mas a parte do senador que me antecedeu, eu não posso ouvir isso calado. Não é possível uma matéria prescrita, uma matéria que foi votada por 367 senhores deputados, que está aqui no Senado, numa comissão de 21 senhores senadores, com resultado de 15-5, e que tem um calendário para ser lido hoje e votado quarta-feira. Aí vem um deputado presidente interino, numa decisão monocrática, sem ouvir sequer os seus colegas de mesa, sem ouvir a sua assessoria técnica, que já deram informações que são contra. Isso daqui não pode prosperar. Ele está ofendendo a instituição. Primeiro, os seus colegas, 366. Estou excluindo, Sua Excelência, o presidente interino. Mas aqui ele está ofendendo a instituição do Senado da República. Ele não tem essa competência, até porque a matéria é prescrita. O que tinha que ser feito na Câmara foi, senhores deputados cumpriram o seu dever, está agora aqui na mão do Senado, e é o Senado que tem que tomar essa decisão. Muito obrigado à parte de Vossa Excelência. Senador Moca, é exatamente esse o entendimento. O entendimento que eu tenho, com todo o respeito. Você querer botar fogo no país num momento desse, para mim é de uma absoluta irresponsabilidade. Já acabou, a Dilma vai cair. Não adianta, senadora Vanessa, com todo respeito. E acho que o Eduardo Cunha foi muito benevolente. Ele poderia ter aceitado a denúncia no todo, que envolve Petrolão, Mensalão e um monte de sujeira por aí. Ele aceitou só as pedaladas, mas todo mundo sabe que ela não está caindo por causa das pedaladas só. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Vanessa. Eu agradeço, nobre senador José Perrella, e, em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar pela sinceridade. Vossa Excelência, senador José Perrella, tem uma sinceridade que falta à maioria daqueles que aqui estão, que insistem em dizer que há crime onde o crime não existe. Vossa Excelência acabou de dizer e tem repetido isso constantemente, repetiu na comissão. Não é apenas as pedaladas. A presidente não está sendo julgada por conta das pedaladas. Não é apenas o que eu quis dizer. Pelo conjunto da obra. Mas, senador José Perrella, primeiro eu apenas lhe cumprimento pela sua sinceridade. Repito aqui meus cumprimentos e reconhecimento pela sinceridade de Vossa Excelência, e que, repito, falta a muitos aqui desse plenário. Mas, senador, nós vamos debater, não tenho dúvida nenhuma, esse será o assunto da sessão de hoje, que foi a decisão adotada pelo presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão. Primeiro, deixar claro, ele é presidente da Câmara dos Deputados porque o outro presidente, cujas decisões monocráticas nunca recebeu nenhuma crítica, nem nesta casa, fora a gente, obviamente, mas não recebeu nenhuma crítica, e nem da Câmara dos Deputados. E ele foi afastado por quais razões? A mais forte, senador José Perrella, Vossa Excelência sabe, desvio de poder. Ele se utilizava do cargo de presidente da Câmara para se vingar do governo federal e se proteger contra a sua própria cassação. Por isso, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal afastou. Aí o que vem? O presidente em exercício, deputado Valdir Maranhão, respondendo, veja, não foi do nada, respondendo um ofício que foi encaminhado pelo presidente da Comissão Especial do Senado Federal, senador Raimundo Lira. Ele responde aos questionamentos feitos pelo senador Raimundo Lira, vez que esse foi provocado pela senadora Gleisi Hoffmann, e, ao mesmo tempo, comunica a sua decisão, a decisão de anular a sessão
A decisão de anular a sessão da Câmara, e não só do dia 17, porque a sessão iniciou dia 15, que acolheu o processo de impeachment. E por que ele fez isso? Por uma série de razões. Se muitos aqui não leram, eu acredito que deverá ser lida a correspondência, o ofício que ele mandou de lá para cá. E vamos debater isso. Ora, eu acho que não dá, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, é subirmos à tribuna e pregar aqui a desordem, o descumprimento da legislação, porque a partir do momento em que essa casa deixa de reconhecer uma decisão do presidente da outra casa, certo ou errado, mas é a decisão que está em vigor, aí sim é pregar a desordem jurídica do país. E eu acho que nós, senador Zé Perrella, nós temos a obrigação número 1 de defender a lei que foi essa casa, ao lado da Câmara, o Congresso Nacional que aprovou, que é a Constituição Federal. E se a decisão está tomada, independente de ser certa ou errada, não quero entrar no mérito, a minha opinião é que cumpra-se. Decisão judicial é a mesma coisa, ninguém discute o mérito, primeiro se cumpre. Se alguém for contrário ao mérito, que recorra. Para isso existe o Poder Judiciário, para isso existe o plenário da Câmara dos Deputados. O que eu não acho que nós podemos fazer e nem devemos fazer, nobre senador, é desconhecer uma decisão que foi encaminhada oficialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, que anulou todo um processo. Perderam o prazo que processo? Não perdeu prazo, senador. Não perdeu. Quem não fez por vingança, quem não respondeu por vingança, foi o ex-presidente Eduardo Cunha. Esse que não respondeu tempestivamente, porque o recurso foi tempestivamente. Então, não há no grito, as coisas não podem caminhar. Vossa Excelência vem dizer que o Brasil não pode pegar fogo. O Brasil já está pegando fogo, infelizmente. O que nós temos que fazer é apagar a fogueira. E nós não vamos apagar essa fogueira descumprindo decisão de outro poder. Não importa se seja monocrática ou colegiado, não importa. É decisão de outro poder que não nos cabe outro caminho ao Senado Federal a não ser cumprir essa decisão, senador. Eu respeito, senadora Vanessa, e acho... Olha, respeito, só um minuto, eu respeito e acho que os seus motivos são, eu entendo, porque você é uma batalhadora, está sendo coerente desde o primeiro dia. Não sei se os motivos deles são os mesmos teus. Senador Isso é muito me concede uma parte, com a palavra ao senador Caiado, depois Cássio Cunha Lima. Me concede uma parte, senador Perrella. Senador Zé Perrella, quero cumprimentá-lo pela linha de raciocínio, como Vossa Excelência está colocando aqui, a posição muito clara, mas, ao mesmo tempo, nobre colega, eu gostaria de saber dos parlamentares da base do governo aonde foi que eles ouviram do Supremo Tribunal Federal, em que voto eles leram a tese de que houve desvio de finalidade, no caso específico de ter recebido a denúncia contra a presidente Dilma. O Supremo deixou claro que ali ele estava dizendo que era interferência do presidente no levantamento de provas. Nada a ver uma coisa com a outra. Não tem motivo algum de tentar trazer uma matéria como se tivesse tido lá o parecer do Supremo, porque não existe. O Supremo não discutiu no momento em que as provas foram apresentadas e os indícios foram levantados de materialidade e também de autoria da presidente da República. Como tal, essa decisão ela é extemporânea, é ilegítima, isso é um verdadeiro escárnio institucional. Como tal, esta casa não pode ficar aqui subjugada, como nenhuma outra, nem a Câmara subjugada ao Senado, muito menos essa casa subjugada à Câmara dos Deputados, e menos ainda a uma decisão, depois de 20 dias da matéria tramitando no Senado Federal, de uma decisão de Valdir Maranhão. Esse seria o fim do Senado Federal, realmente nos submetermos a uma matéria que sequer tem conhecimento daquilo que lá foi redigido e que foi encaminhado aqui para o Senado Federal. Agradeço a parte que Vossa Excelência me concede e eu tenho a certeza absoluta que nós continuaremos naquilo que o Supremo determinou com a leitura
Eu quero só colaborar com o planejamento mínimo do senador José Perrella. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos para dividi-los com os aparteantes. Do senador Cássio Cunha Lima. Agradeço, senador José Perrella. Apenas para esclarecer, sobretudo aos que nos acompanham pela TV Senado, que nós estamos diante de uma matéria preclusa, onde a Câmara não tem mais instância para deliberação de um processo que já está sob a competência do Senado Federal. Portanto, é um ato inexistente, senador Perrella. Não há como o Senado abdicar de suas prerrogativas e de sua competência constitucional diante de uma matéria preclusa que está fora da instância de deliberação da Câmara dos Deputados, o que nós poderíamos classificar como um trânsito em julgado administrativo. Mais uma tentativa de procrastinação, de obstrução do julgamento, mais uma chicana daqueles que são aliados ao governo, e o deputado Valdir Maranhão, conhecido aliado de Eduardo Cunha, que recebeu o pedido de impeachment apenas parcialmente, retirando a Lava Jato. Eduardo Cunha, que foi afastado de suas funções por abuso de poder, a mesma representação que o Procurador-Geral da República fez em relação à presidente Dilma Rousseff. Portanto, cioso como sempre foi, cônscio das atribuições que tem como presidente do Senado, vamos aguardar a manifestação do presidente Renan Calheiros diante desse ato inexistente da Câmara dos Deputados, ou melhor dizendo, um ato inexistente do presidente interino da Câmara dos Deputados, onde não há mais instância de deliberação, não há competência. É como se nós tivéssemos, senador Perrella, para concluir o meu à parte, um juiz de primeiro grau, depois que o processo subiu para a segunda instância, decidindo em torno de um processo que já não é mais da sua competência. É como se, para mencionar um magistrado conhecido de todo o Brasil, o juiz Sérgio Moro, depois de fazer subir à segunda instância da Justiça Federal um processo, continuasse decidindo sobre esse mesmo processo. É um ato inexistente, ato precluso. A Câmara não tem instância, não tem competência, a competência é exclusiva do Senado Federal, que fará fazer valer as suas prerrogativas e sua competência constitucional nesse instante. Foi realmente um ato falho. Presidente Renan, eu encerro com a senadora Grise. Obrigada. Eu agradeço, senador Perrella. Ao presidente Renan Calheiros. Eu queria só dizer que esse ato não é intempestivo, não é improcedente e não é precluso. Por quê? Porque nós levantamos na comissão especial, no primeiro dia de sessão, esse assunto. Se nada tivéssemos falado quando abriu o trabalho da comissão especial, Vossas Excelências poderiam ter razão nas alegações que estão fazendo aqui. Mas não é verdade. Por iniciativa minha, pedi pela ordem e fiz uma consulta ao presidente da comissão, senador Raimundo Lira, sobre o recurso interposto pela Advocacia Geral da União em nome da presidenta no dia 25 de abril, portanto, dentro do prazo para recurso, junto à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara teria que ter processado esse recurso, poderia ter negado, poderia ter apresentado ao plenário, poderia ter aceitado. O que o presidente da Câmara fez? Nada. E eu lembro muito bem que disse no dia da comissão, nós não podemos seguir com esse processo em frente sob pena de termos uma nulidade, porque se o processo não teve duplo grau de jurisdição na Câmara e foram alegadas nulidades graves, como poderia o Senado da República continuar o processo? O Senado não podia sanear as regularidades. E por conta de argumentos como esses que eu ouvi agora, que é chincana, que nós queremos procrastinar o processo, que nós queremos salvar a presidenta Dilma, ninguém na comissão apoiou a suspensão ali para consultarmos a Câmara. Insisti e o senador Raimundo Lira, presidente daquela comissão,
de posse da minha... Não era nem uma questão de ordem, era um comunicado, uma solicitação, oficiou ao presidente da Câmara exatamente perguntando qual seria o destino do recurso impetrado pela Advocacia Geral da União. E foi em cima disso que o presidente atual da Câmara decidiu. Aliás, isso é tão claro que tem uma nota do ex-presidente Eduardo Cunha hoje na imprensa, dizendo que ele estava pronto para assinar, para denegar o recurso na quinta-feira. Ele tinha esse... Obrigada, senhor presidente. Ele tinha esse entendimento. Ora, se ele estava pronto para denegar, outro poderia estar pronto para acolher. Ele não deixou os fundamentos da denegação. Então, o que acontece? Aí ele disse, mas na quinta-feira eu fui afastado do cargo. Então, ele estava respondendo algo que estava no processo. Por favor, não venham com intempestivo, improcedente, preclusão, porque não tem. Teria se nós não tivéssemos levantado essa situação no primeiro dia em que nos reunimos na comissão. E a prova é essa, tanto da minha leitura pela ordem que eu pedi, como o ofício que depois encaminhei ao presidente Raimundo Lira e o ofício que o presidente Raimundo Lira encaminhou ao presidente da Casa. Portanto, não tem nada de precluso aqui. A decisão do presidente está correta. Se não, do presidente da Câmara, se não tem concordância, tem que fazer recurso lá. O Senado não tem condições de rever essa posição. Nós não temos autoridade para sanear nulidades. Não temos. Pelo artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal, esse processo de recepção tem que ser esgotado na Câmara e nós temos que ter o duplo grau de jurisdição. Portanto, não tem que se alegar aqui intempestividade e improcedência do pedido. Foi esgotado, no meu entendimento, por 367 votos. Para mim, isso aí, a galinha já está morta. Agora, o seguinte, presidente, o que eu sugiro, nós temos que cumprir o nosso papel. Essa matéria vai ficar sob júdice, óbvio. Vamos votar aqui, cumprir o nosso papel de senadores, não vão ficar submissos à Câmara, depois o Supremo decide, senadora Grace, não é? Porque é lá que essa questão vai morrer, no meu entendimento. Obrigado, senhor presidente.